Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Love Bomber 2, o retorno. Bem, pessoal, como vocês já sabem, esse é o segundo bombardeio de amor que eu estou fazendo, ok? Lembrando que, para vocês entenderem algumas falas minhas, vocês terão que assistir o Love Bomber 1, aliás, tá certo? Esse Love Bomber 1 foi referente a algo que aconteceu com um amigo meu, né? E que, naquele momento, coincidentemente, nós íamos passando em determinada rua, né? Tô dando spoiler aqui. E ele, muito cabisbaixo, me revelou e eu já identificava que era um Love Bomber, que era um bombardeio de amor que ele tinha passado. E ele já tinha um histórico do primeiro Love Bomber que ele levou, que esse resultou numa convivência com 4 meninos que ele tomou conta que não tinha nada a ver com ele não era pai dos meninos. E no segundo Love Bomber, ele achava que era uma sina. E ele recebeu mais 3 meninos que ele tomava conta e ainda colocou a jovem senhora dentro da sua própria casa, causando um problema enorme, tá certo? É obviamente que eu avisei a ele a respeito disso que era, mas você sabe muito bem que muita coisa que a gente internaliza, que a gente aprende nas nossas vidas, não é aquilo, não é o correto, tá? Então é importante que nós tenhamos um conhecimento e se nós não temos esse conhecimento, devemos procurar, principalmente nos relacionamentos de hoje, e principalmente a classe mais pobre, porque a classe mais abastada, vamos dizer assim, ela já tem alguma noção do que eu estou falando para vocês aqui agora. Mas nesse segundo Love Bomber, nesse bombardeio de amor, tem algo muito parecido com o primeiro, só principalmente na questão do modus operandi, de ambas iguais, mas tem algo diferente, a internalização que o indivíduo, esse rapaz, fez perante esse bombardeio de amor, porque ele mesmo não entendia como a coisa funcionava. E hoje eu atendo essa pessoa, certo? Eu sou psicólogo dele, e assim, ele já deu uma repaginada muito rápida. Por quê? Porque quem é formado em TCC, terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos com as terapias rápidas, certo? Mas eu mesmo faço a minha própria terapia, essa TCC é a minha. Então, mas por quê? Porque eu fui procurar o conhecimento referente a esse tipo de situação, esse tipo de transação comportamental, tá certo? Então, vamos agora relatar para vocês esse segundo bombardeio de amor, o retorno. Bem, para vocês terem uma ideia, a menina, a gente diz menina assim, gente, modo de falar, mas é uma jovem, certo? Que já está passando pela epifania, já está com seus 25 anos, e esse outro rapaz, ele já tem 35 anos, tá certo? Durante a vida dele, ele teve algumas situações de altos, mas assim, na maior parte foram situações que de alguma forma interferem até nos dias de hoje na questão comportamental do mesmo, tá certo? Principalmente relacionado à família. Então, vocês vão perceber que há uma diferença entre esses dois homens. Primeiro, a idade. O primeiro tinha 42 anos e esse agora tem 35 anos, tá certo? Os dois não sabiam o que é o Love Bomber, tá certo? Então, vejam que tem algo em comum, tá bom? Outra coisa, a menina do primeiro bombardeio de amor tinha 27 anos, mas ela já vinha com 3 filhos de relacionamentos diferentes. Enquanto essa de agora, ela tem apenas 25 anos, mas não tem filho, né? Então o prejuízo com certeza é menor, tá bom? Só que o que acontece?
com esses dois rapazes, esse de 42 e esse de 35 anos. Esse de 42 já não tem tanto estudo quanto esse de 35, tá certo? Esse aqui já passou em concurso, já teve oportunidade de se elevar, mas infelizmente, devido a alguns pensamentos, até mesmo voltados para a família, ele se prejudicou, tá? Porque ele internalizou determinadas coisas que ele deveria já ter sido exorcizado, tá certo? São fantasmas que nas nossas vidas interferem de forma negativa para que a gente possa se alavancar, tá certo? No dia a dia. E esse aqui não, esse aqui já era um homem trabalhador, não tem tanto estudo, mas é um excelente profissional, até hoje, né? E assim, já tem um filho, já tem 2 filhos, se eu não me engano, de outros relacionamentos, inclusive um deles é deficiente mental, tá bom? Então quer dizer, o cara não cuidava nem do dele, mas cuidava dos outros. E ainda tinha problemas. Então, para que vocês entendam, para que eu não esteja fazendo tantas comparações, vocês precisam voltar no vídeo Bombardeio de Amor 1, tá certo? Massa? Lembrando, pessoal, que onde eu moro passa moto, passa carro, e agora tem um rapazinho ali, que é o nosso Lela, eu gosto demais, fazendo um trabalhinho lá, ganhando a horinha dele, né? E com uma máquina lá, fazendo aquele para rebaixar o capim, tá certo? Então, fica lá, ganha teu dinheiro, o importante é isso. Então, eu vou deixar o primeiro Love Bomber para que vocês possam ver, tá certo? E vou dar continuidade a esse segundo Love Bomber, Bombardeio de Amor Retorno. Bem, como vocês já sabem, essa menina tem 25 anos e esse rapaz tem 35 anos, certo? Ela está na época da epifania e ele está no momento do homem auge. Por quê? Porque o homem auge, segundo John B. Watson, é a partir dos 35 anos, tá certo? É o auge do homem, é onde quando o homem adquire o conhecimento, ele tem que adquirir antes o conhecimento, ele tem que, de alguma forma, constituir um patrimônio, tá certo? E obviamente que quando ele está no seu auge, porque o homem tem a maturação mais tardia que a mulher, ele vai fazer o quê? Ele vai escolher agora. Por quê? Porque ele obteve conhecimento e ele tem todo o arcabouço agora suficiente para poder ir e pegar uma mulher mais nova, tá certo? Tem toda uma questão biológica também, tá certo? Lembrem-se também que não é só a procriação, tem a questão da defesa, tá certo? Da autodefesa, que a gente também tem que ter essa ideia que faz parte da biologia, tá bom? A biologia não é só você se reproduzir não, pessoal. Tem autodefesa também, tá bom? Mas não vamos entrar nesse contexto agora. Esses dois, eles já tiveram um relacionamento, mas que não, naquele momento não existiu o ato sexual, certo? Não existiu. Foi só um relacionamento de um flerte, um beijo, um abraço, algo nesse sentido. E por algum motivo do destino, eles se separaram, tá certo? Cada um foi para o seu lugar, ele foi buscar os concursos dele, era um cara que passou em concurso das Forças Armadas, certo? Não vou dizer qual foi especificamente, mas um cara que tinha tudo para poder crescer desde os 20 e tantos anos. Você sabe que o mundo gira, né? Às vezes o mundo nem gira, o mundo capota. E um dia eles vieram se encontrar agora há pouco, esse ex-casal. E de alguma forma gerou naquele momento uma química. Não sei se poderia ter sido uma questão da nostalgia ou porque os dois já tinham uma química, tá? E que naquele momento, naquela época, não se juntaram essas energias, né? Não houve uma sinergia. Resumo, conversaram, ela, segundo o mesmo, chamou para casa dela, assistiram a Netflix e aí teve aquele relacionamento, aquela noite de amor muito intensa, segundo relatos do mesmo.
Ele, olha, foi muito bom, foi legal demais, ela era tudo aquilo que eu esperava que fosse, tá certo? E que teve um relacionamento legal, gostoso, paixão. Só que, o que aconteceu depois? É onde está o modus operandi das duas. Tanto do primeiro Love Bomber, né? Que eu fiz o relato aqui. E desse segundo Love Bomber, esse bombardeio de amor. Os dois se utilizaram da mesma forma de ação, certo? E só que é o seguinte, dependendo de como você internaliza sua vida, internalizou desde lá de pequeno, você pode potencializar esse Love Bomber ou o bombardeio de amor, certo? E vocês vão entender no decorrer do tempo por que esse rapaz potencializou perigosamente esse tipo de ação psicológica, esse tipo de desenvolvimento, tá bom? No que concerne os relacionamentos de hoje em dia. Então, por isso que eu dou uma dica para os psicólogos de plantão: quando vocês forem resolver problemas dessa forma, a anamnese tem que ser muito bem feita. Principalmente, o profissional tem que buscar o conhecimento da Red Pill, conhecimento das leis. Então, não eu penso assim, que a psicoterapia é interessante, mas não tem psicoterapia melhor que uma boa informação para seu paciente. Quando você informa ele, né, você dá todo aquele subsídio de base de informação, com certeza vai surtir muito mais efeito, tá bom? E quem sabe você não vai estar salvando uma vida, porque nós tivemos um caso anterior, amigo nosso, e que infelizmente hoje, né, ele teve uma ação muito abrupta e ele pulou no shopping aqui de Olinda para a morte. Então, pode ser que tenha sido devido ao bombardeio de amor também, mas a polícia está fazendo as investigações, tá certo? Mas tudo leva a crer que teve algo relacionado, certo, com o bombardeio de amor ou Love Bomber, porque tem várias formas de Love Bomber, tá, pessoal? Mas vamos voltar ao caso desse rapaz. Ele teve a relação com essa jovem senhora, e que foi muito bom, como eu havia dito. Só que no outro dia, ele, quando tentou se comunicar com ela, ele teve um retorno? Não, só que não. E ela não respondia às suas ligações. Ele mandava zap, ligava normal, tudinho, mas ela não atendia. Então, o que aconteceu com a cabeça desse rapaz? Ele imaginou que, assim, ele internalizou de uma forma tão forte essa conjunção carnal, que para ele era o ápice. Era o ápice, a conjunção carnal entre homem e mulher. Aí eu pergunto a você, ele está errado? Não, ele não está errado. Porque você, quando troca relações carnais com uma mulher, você está trocando energia. Ela está passando energia para você e você passa energia para ela. Então essa é um ciclo assim que nós homens e vocês mulheres deveriam perseguir, para não estarem trocando relações sexuais com todo mundo, porque sabemos que na mulher é diferente do homem, certo? Essas relações sexuais, essa conjunção carnal é muito diferente. A energia é outra. A mulher,
quando ela tem muitos parceiros, ela recebe muitos prints, muitos carimbos. E obviamente são carimbos emocionais, que mais na frente irão prejudicar a essa mulher. Tá bom? Já o homem, ele não pensa dessa forma. Ele pode ter relações com 1000 mulheres. Vai ter uma assim que ele ama de verdade, certo? Tem muito carinho, muito apreço, quer constituir família. E assim, e tem homens que, devido à escassez das mulheres, certo? Principalmente homens vamos dizer assim, medianos abaixo, ele vai ter mais dificuldade de ter relacionamento com mulheres. Então, e tem outro problema também. Se ele tiver problemas na família, que era o caso desse rapaz, para vocês terem uma ideia, ele tem problemas com a família. A família dele era uma família desestruturada, até o ponto que sei, e que cada um, a mãe pensava de uma forma, o pai pensava de outra. Ele morava com a mãe, o pai foi embora. Muitas vezes a gente não pode julgar o pai, porque tem dois momentos. Às vezes o pai não nasceu para ser pai, certo? E tem pais que nascem para ser pai. E tem mães que atrapalham a vida do pai, com alienação parental e tantas outras coisas que referente ao seu mau comportamento. E principalmente nas mulheres de hoje, tá certo? Mas eu não estou aqui julgando esse caso, esse fato aqui. Mas na família dele havia uma desestruturação muito forte. E ele internalizou o seguinte: a mulher que eu tivesse esses momentos, essa conjunção carnal, para mim é algo que ele na cabeça dele, ele idealizava filho, família, ser o melhor pai do mundo, ela o amar, ele amá-la, e essas coisas que para os dias de hoje, gente, ficou arcaico, ficou muito arcaico. O correto é esse? Mas ficou arcaico. Por quê? Porque existem inúmeras variáveis que atrapalham esse tipo de desenvolvimento comportamental, certo? Destrói. Por quê? Nós temos as leis, nós temos aí as mulheres, muitas delas promíscuas, muitas delas traindo, tendo relações com inúmeros homens, tá certo? E, pelo menos na nossa realidade aqui em Pernambuco, a questão a maioria dos homens não recebem tanto, certo? A maioria dos homens não tem tanto conhecimento, e os poucos que têm são os poucos que ganham uma grana legal, são bonitos, são um top, vamos dizer assim. Gente, tem muita mulher para esses caras, certo? E aqueles homens que, vamos dizer assim, de 3 para baixo, aí complica a situação deles, tá certo? Mas esse rapaz, ele é um cara assim, se eu fosse dar uma numeração para ele, seria um cara 5, certo? 5. Se ajeitar, vai para 7. Então vira quase um shed. Ele não é feio, não. O cara presença, tem uma altura boa, um corpo legal. Hoje faz seus exercícios, não fazia anteriormente. Mas assim, pela falta de conhecimento a respeito, quase que ele... eu vou colocar as palavras dele. Ele não estava mais se sentindo homem. Ele estava se sentindo um lixo. Por que isso aconteceu? Porque depois, voltando, né? Porque depois que eles tiveram essa conjunção carnal, ele idealizou muita coisa, certo? E essa mulher pegou, deu o escanteio nele, deu o gosto nele, o fantasma nele. Ele ficou lá, ó, ligava, e ela nada. E aí ele, botando nos áudios, né, que não queria usá-la, não estava ali para usá-la, queria uma relação feliz com ela, queria constituir família com ela. Olha, se humilhou até quando pôde. Comprou chocolate, mandou para ela no dia do aniversário dela, mandou, eu não sei se mandou flor, eu sei que mandou um presente para ela, certo?
Olha, ele fez e aconteceu de todas as formas. E ela piu para ele. Nada, não falava nada. Certo? E aí, depois disso, ele começou a se sentir muito mal. Psicologicamente. E já estava indo para a depressão. Coisa que ele já tinha algo, né? Ele já tinha algo lá atrás. Devido a família, né? Essa problemática da família. Então vejam que a coisa não é tão fácil. Cada homem reage de forma diferente ao bombardeio de amor. Uns tirando até a própria vida, outros entrando em depressão, outros entrando em uma grave ansiedade, né? Que já sabemos que a ansiedade é um sofrimento antecipado, e outros fazendo toda essa junção de tudo isso, de todo esse prejuízo psíquico. Então, o gasto de energia é muito grande. E nós, como homens, nós temos que entender que as relações hoje em dia são totalmente diferentes. Certo? Nós precisamos entender que precisamos adentrar no conhecimento da Red Pill. Certo? Entender como funciona a cabeça de uma mulher hoje, tá certo? Principalmente essas mulheres medianas que, na maior parte delas, não tem o que oferecer. Por quê? Elas já estão contaminadas através das redes sociais, Instagram, Facebook, a grande mídia, né? Que as favorece de forma negativa. Porque tudo é uma questão de manipulação do comportamento. Então, volto a dizer aqui para os psicólogos, vocês que estão tratando homens com dependência emocional, principalmente amorosa, tem que entender todo esse contexto da Red Pill, tem que entender toda uma questão comportamental dos dias de hoje, e principalmente não colocar a mulher em pedestal, endeusar mulheres, certo? Temos que ser muito racional para podermos, através das informações, minimizar o dano, ou então fazer com que esses homens acordem para que eles não sofram, não tenham não tenham suas vidas devastadas psiquicamente falando, tá bom? Então esse rapaz, voltando, né, à história dele, ele sofreu o bombardeio de amor e depois ele teve depois de sofrer muito, porque essa menina, essa jovem senhora, ela não quis conversa mais com ele. Ele pensou que ela tinha pensado assim, poxa, ele me usou. E ele mesmo falou para mim, disse, Grão, em nenhum momento eu queria usá-la, eu queria constituir família, certo? Eu idealizei algo nesse sentido, algo muito pomposo para as nossas vidas, né? Por quê? Porque nós tivemos uma relação, nós tivemos essa conjunção carnal, essa relação, e foi muito bom. Só que ele, infelizmente, sucumbiu. E ela, utilizando as técnicas do bombardeio de amor, deu aquele desprezo. Então, ele, sabiamente, num lapso de racionalidade, procurou ajuda. Tínhamos uma pessoa em comum e ele disse, eu preciso da ajuda. Então essa pessoa me ligou, disse, olha, Iractan, liga para esse camarada aí que o cara, se nós não cuidarmos dele, ele pode sim dar conta da sua própria vida. Porque ele está se sentindo o pior homem do mundo. Um nada, um lixo. E aí naquele momento eu liguei sem saber. E aí, como eu entendo todo, já tinha um pouco, vamos dizer assim, de anamnese, né, do caso, eu pude fazer uma intervenção bem diretiva, bem assertiva, e que naquele momento ele foi o abre-alas, foi o divisor de águas para ele, porque eu dei as informações, certo? Bem assertivas, bem certinha para ele, ele entendeu de forma muito clara
as informações, e ele começou a partir dali ter os insights. Peguei algumas informações através de vídeos, através da própria literatura, né? Eu joguei para ele um livro chamado O Homem Domado, de Esther Vilar, certo? E ele começou a entender todo o sistema e também o sistema atual. Só que eu disse para ele, veja só, eu vou lhe dar o conhecimento a conta gotas, porque você tem que se apropriar do conhecimento para que você não venha sucumbir outra vez. Depois foi que ele veio dizer para mim que essa era a terceira vez que ele caía no mesmo engodo. Então, gente, vejam só, muitas vezes você, por não entender, você perece. É aquilo que Jesus dizia, né? Porque o povo perece por falta de conhecimento. E aí eu fui dando as informações e ele tomou rumo. E eu disse uma coisa para ele: haja dessa forma que daqui a um pouco tempo, essa menina que está desprezando você, ela vai ligar para você. E o que aconteceu? Coloquem aí nas perguntas aí, certo? Com pouco menos de um mês, ele pegou, não entrou mais em contato, não mandou mais zap para ela, certo? E aí, em menos de um mês, ela pegou, mandou o quê? Um oi para ele. E ele disse assim: mas Grão, o senhor acertou. Ela mandou um oi para mim. Eu disse: olha, caberá você agora ver o que é que você vai agir. Ele disse: não, eu não quero conversa mais, certo? Aí eu disse para ele: se preocupe não, vai insistir. E ela insistiu de novo. Aí já mandou já uma frase, ou foi um boa noite, algo nesse sentido, certo? Resumo, eu acolhi o problema dele, estou sendo psicólogo dele agora, tá certo? Um alerta para vocês homens, né, que costumam internalizar ninhos familiares, família ideal, certo? Como esse menino de alguma forma internalizou, por ele ter tido uma vida em família de alguma forma, é assim, eu não vou dizer desastrosa, porque ele está vivo até hoje. Nossos pais nos dão o pouco que ele tem. Muitas vezes seu pai não lhe dá, ou quando eu digo seu pai e sua mãe não lhe dá atenção, mas de alguma forma eles estão lhe dando, né? Aprenda com eles. Se eles dão uma forma negativa, transforme isso em positivo, certo? Se eles dão uma forma positiva, procure melhorar essa forma. E o pai só dá o que tem, certo? E hoje ele entende, porque as informações que foram passadas para ele, repassadas para ele, foram informações muito claras, muito nítidas, e que hoje ele consegue fazer a reflexão e entender o que é a vida real e o que é uma vida abstrata, certo? E por ele internalizar essa vida abstrata, futura para ele, ele causa ansiedade. Lembrem que os estoicos, né, Epiteto, Sêneca, né, eles pensam assim: viva o seu dia de hoje como se fosse o último dia. Nós não podemos viver, estar revivendo o passado, mas a gente aprende com o passado para não errar no presente. E os erros do passado, o passado, o momento histórico é cíclico, ele se repete. Então a gente tem que aprender com o passado para não errar no futuro. Certo? Então, Homens do Brasil, Homens do Mundo, Love Bomber, o retorno. E, gente, essa questão de Love Bomber, de bombardeio de amor, é muito sério. É muito sério. Tá bom? Alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Toda vez que essa nos comentários, tá certo? Lembrando sempre para vocês darem um like,
compartilhar o nosso vídeo, porque a gente sempre procura, primeiro, principalmente eu, procuro transformar essas informações da forma mais viável para que vocês entendam aonde a gente quer chegar, para que amanhã ou depois eu não veja nenhum homem mais pulando de prédios, metendo fogo nas suas vestes, ou transformando a sua vida num total inferno, tá certo? Por causa de um bombardeio de amor, ou então por causa de um relacionamento que infelizmente você não entende como são os relacionamentos atuais, tá certo? Então, fiquem com Deus, um abraço a todos e ó, vamos se cuidar!